Tá lá, de ladinho, Super Esporte ao vivo, sexta-feira, 28 de fevereiro de 2014. Tem vitória do Palmeiras, tem vitória de goleada do Santos, também as informações de São Paulo, Corinthians e muito mais. A gente vai fazer um intervalinho e eu já volto. Até já. O Super Esporte está de volta, viu? Em cima do Verdão não, em São Bernardo. Ontem no Pacaembu, Allan Kardec marcou o 6º gol dele na temporada, o 4º do Valdívia. Apesar do gol, o Valdívia deu uma forçadinha ali no 3º cartão amarelo, hein? Confira a vitória do Palmeiras com Osmar Garrafa. Em busca da reabilitação no Campeonato Paulista, o Palmeiras veio a campo com suas duas maiores estrelas, Allan Kardec e Valdívia. O São Bernardo trazia ao Pacaembu a defesa menos vazada da competição. Será que esses ingredientes demonstravam então que o jogo seria aquele popular ataque contra a defesa? Jogando em casa, o Verdão saiu logo em busca do gol. A primeira chance foi com Wesley. Na segunda oportunidade, boa jogada do ataque palmeirense, mas a bola não chegou aos pés de Allan Kardec. O São Bernardo se limitava a jogar no contra-ataque e tentava também nas bolas paradas. Por falar em contra-ataque, o Verdão, em busca do gol, se abria todo. E o Tigre obrigou Fernando Praz a trabalhar muito, em duas boas defesas seguidas. A resposta do Palmeiras veio com Allan Kardec em 2 lances. No primeiro, ele parou na boa defesa de Wilson. Mas aos 27, brilhou a estrela do atacante, que fez Palmeiras 1-0. O Verdão queria definir logo o jogo e Lúcio teve uma grande chance, mas Wilson fez boa defesa. Na sobra, quase sem goleiro, Kardec parou os zagueiros do Tigre. No início da segunda etapa, Fernando Praz foi obrigado a fazer mais uma grande defesa, nesse chutaço de Careca. Mas o Verdão, num ataque com muito toque de bola, superou mais uma vez a defesa do Tigre. E Valdívia ampliou. Palmeiras 2, São Bernardo 0. E Valdívia, que vai para a seleção chilena, queria se despedir com mais um gol. Já o São Bernardo até que tentou o empate, mas o Tigre não conseguia superar o ótimo Fernando Praz. Mas o jogo terminou mesmo, Palmeiras 2, São Bernardo 0. Como o Palmeiras está praticamente classificado à próxima fase do Campeonato Paulista, para o técnico Gilson Kleina, mais importante que os 3 pontos somados na vitória contra o São Bernardo foi o fato de Allan Kardec não ter se abalado com a não convocação para a seleção brasileira. Quando a gente gera uma expectativa, não tem como também não vir aquela ponta de que as coisas não aconteceram do jeito que poderia acontecer. Mas uma coisa que eu falei para ele, primeiro, respeitar toda a decisão feita pela seleção brasileira. E eu sempre quis colocar para ele o que representou esse momento para ele, né? Essa especulação que o Brasil, o mundo, chegou a falar do Allan. Todos sabem que o sonho do jogador de futebol brasileiro é representar a seleção, então é natural que criasse uma expectativa, mas tudo dentro do normal, tudo dentro de uma normalidade. Eu mantive os pés no chão, sabia que tinha que ter um equilíbrio emocional e eu busquei isso todo o tempo, embora muitas especulações, muitas notícias saindo nos últimos dias, eu procurei ter os pés no chão e sabendo que, se caso não acontecesse agora, é algo que pode acontecer mais à frente. Então estou com a cabeça tranquila e focado aqui no Palmeiras. E sobre a possibilidade de você ficar no Palmeiras, ser comprado, isso existe? Como é que está essa situação? Existe, a possibilidade real, é um preço fixado que nós temos aí e que acredito que o clube já esteja vendo recursos, possa ter uma aquisição, então eu fico feliz também pelo reconhecimento, porque hoje eu me sinto bem aqui, estou feliz aqui. Quem sabe dar uma continuidade maior não pode trazer coisas melhores para nós também. Muito bem, boa tarde, Silvestre. O Allan Kardec está vivendo uma super fase, né? E o Kleina já falou, não consigo mais ver o time do Palmeiras sem Allan Kardec. Então ele vai ficar, tem que ficar. Tá tudo encaminhado para ficar. O Palmeiras precisa do dinheiro agora para comprar o Kardec e também acertar com o Wesley, né?
O Palmeiras deve um dinheiro ainda da gestão anterior para o Criciúma. É um outro jogador importante, não vale o que pagaram, mas é um bom jogador, o Wesley. E o Palmeiras que pode se classificar na próxima rodada, já no clássico contra a Portuguesa, depois do Carnaval, na quinta-feira no Pacaembu. O Palmeiras vencendo, dependendo de uma combinação de resultados, garante a vaga para as quartas de final de forma antecipada. E o Valdívia, providencialmente, foi malandro de novo, levou o terceiro amarelo, não ia jogar porque já estaria com a seleção chilena. Ele falou, é o seguinte... Mas não falou nada dessa vez, né, na saída do campo, porque senão punem o Valdívia, né? Isso é não, absurdo. mas eu li entrevista dele falando o seguinte, eu marquei um gol e você só ficou me perguntando do diabo do meu cartão? Que coisa, meu, que coisa. E outra coisa que eu queria falar, o Silvestre, o Leandro Amaro, que tem contrato até o final de agosto com o Palmeiras, acertou com a Chapecoense, então já está encaminhado. Quem não estava prestando atenção? Leandro desculpa. Amaro. Ah, Leandro sim. Amaro, o zagueiro. Isso, e ele deve ficar por lá, viu, ao que parece, porque estava sendo pouco utilizado, né, no Palmeiras. Boa sorte para ele, cara. Bom. Que respiraram novos ares. Lembrando que o Valdívia, da outra vez que forçou o terceiro amarelo, falou de forma espontânea no gramado, forcei mesmo, tal, brincou com o juiz, né, aquela coisa toda. E esse tribunal de Araque puniu o Valdívia, né? Porque ele forçou o terceiro cartão amarelo. Quer dizer, o cara usa a regra do jogo a favor dele, é sincero, né, dá uma entrevista divertida, bacana. E esse tribunal pune o Valdívia. É uma pena que o Valdívia dessa vez não pôde falar, né? Pressionado por essa questão do tribunal. Porque eu acho muito interessante o jogador ser sincero na saída do campo. Infelizmente não pode mais fazer isso. Bom, e vamos falar então do Brasil Open, que você tem feito toda a cobertura aí, você esteve lá ontem, Silvestre? Passei a tarde, à noite, lá no ginásio do Ibirapuera. À tarde, adoro à noite, tênis, à madrugada. Jogo tênis, inclusive. Já fui federado nesse esporte maravilhoso. E o Tomás Bellucci conseguiu mais uma vitória. É o único brasileiro que continua sobrevivendo no Aberto do Brasil. Avança agora para as quartas de final com a vitória de ontem. O Bellucci subiu no ranking, atingindo o top 100. Está de volta entre os 100 melhores, ele que já foi um dos 30 melhores jogadores do mundo. Vamos acompanhar a vitória do Bellucci ontem no Ibirapuera. O adversário do brasileiro é austríaco, destro, número 110 do ranking. O saque do cara é uma martelada. E o comportamento dele, explosivo, catimbeiro, malandro. Questiona o juiz de cadeira. Ironiza o árbitro várias vezes e provoca o público. Passar por Andreas Heidermauer nas oitavas de final do Brasil Open não seria tarefa fácil, apesar de Tomás Bellucci dispor de um arsenal mais completo de golpes e contar com o apoio do público no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. No game inicial, Bellucci quebra Maurer. Adiante, cai de produção. O adversário reage e o primeiro set vai para o tie-break. O brasileiro larga na frente, vence o desempate e o austríaco perde a cabeça, quase perde também a raquete. O jogo dá uma esfriada no segundo set. A quantidade de falhas aumenta. São raros os pontos bem jogados. Se o nível técnico cai, ganha quem erra menos. 7-5 para o Maurer. O duelo vai para a negra. Bellucci começa o terceiro set vibrando. Heidermauer se irrita com bolas duvidosas, perde a concentração, o serviço, enquanto o brasileiro abre 2-0. Bellucci mantém o foco, a concentração, varia jogadas, tira o peso da bola, acelera. Já o austríaco é irregular, dá na madeira ou acerta em cheio. Bellucci chega no 5-3 para liquidar a fatura, sacando. Sai de um 0-30 perigoso, salva um break point, se recupera e elimina Heidermauer, avançando para as quartas de final do Aberto do Brasil.
Ele estava duvidando de algumas marcas ali, algumas chamadas dos juízes, e daí eu acho que daí tudo começa a virar uma bola de neve, a torcida começa a pegar no pé dele e ele acaba ficando um pouco irritado, mas eu acho que, de uma certa maneira, eu não posso me influenciar, eu tenho que continuar concentrado, focado no jogo. Então eu acho que ele, nesse ponto, ele ficou se incomodando demais e pode ter prejudicado ele. É lá. Aqui. Tá aí, ou tava aí o Bellucci, né, que vai jogar hoje à noite contra o eslovaco. O eslovaco Martin, esqueci o sobrenome dele, se puder me ajudar aqui, diretor, por favor, é o Martin Klizan, quartas de final, o brasileiro que pode chegar numa decisão com o Tommy Haas, que é o principal cabeça de chave do Aberto do Brasil. Resta ao Bellucci melhorar a condição psicológica, Anitta, meus amigos e amigas. O Bellucci, ele sai um pouquinho do jogo, né? O tênis é um esporte que depende muito da cabeça fria, é um esporte de sintonia fina, e o Bellucci às vezes se desconcentra com coisinhas bobas, começa a sentir uma dorzinha no pé, uma bola que quica errada, e aí ele se perde na partida, mas parece que está melhorando essa condição, já está entre os 100 melhores, e a gente torce para o Bellucci chegar adiante no torneio, quem sabe decidindo no domingo com o alemão, o Tommy Haas. E eu quero mandar um grande abraço para o bombeiro Ailton, corintiano de Itaquera, que está apagando incêndios, entre aspas, lá no Ibirapuera. Um abraço para ele, que é fã do esporte da TV Gazeta. Valeu! E ontem à noite, na Vila, os comandados de Oswaldo de Oliveira, botaram o Bragantino pra sambar. Você tá atiçada nesse carnaval, o carnaval chegou! Ei. É isso aí! Depois da expulsão de Iago do Bragantino, o peixe cresceu e virou um tubarão, vovó. Cícero, Gabigol, Giovânio 2 vezes e Leandro Damião marcaram. A reportagem é de Luiz Henrique Curian. Superioridade santista confirmada já aos 41 minutos do primeiro tempo. Cícero, o nome do gol, o quinto dele no Paulistão. Vamos para o segundo tempo, que começa com Gabriel, logo a 1 minuto, o nome do gol, do segundo do Peixe, o quinto dele no campeonato. Rildo recebeu do goleiro Aranha e por pouco não fez o dele. Aos 7 minutos, Giovânio marca 3-0. Agora Gabriel, Damião, Gabriel e Giovânio Caveirinha, o quinto dele no Paulistão. O nome do gol aos 22 minutos, Santos 4-0. E missão dele cumprida. Saída para descansar e ganhar aplausos. Guilherme aqui cobra falta para o Bragantino e mostra. Força nem sempre resolve. Pela esquerda, Rildo costura e respeita o moço. Bigode grosso, o nome do gol. Aos 32:30, Leandro Damião faz o quinto do Santos, o segundo dele no time da Vila. Cicinho dá susto no goleiro, defende, mas não mexe na estatística. Santos 5-0 no Bragantino, 25 gols marcados no Paulistão, 6 mais do que o Palmeiras. Números incontestáveis de uma equipe apontada como favorita ao título para este Paulistão 2014, mas com problemas. No departamento médico, muitos jogadores. O capitão Edu Dracena, Mena, que vai se apresentar à seleção do Chile, Gustavo Henrique, Thiago Ribeiro. Mas tem também alegrias. Embora o técnico Oswaldo Oliveira reconheça, ainda tem muito o que fazer pela frente. Ainda não tem nada definitivo, principalmente quanto à melhor campanha, né? São esses 4 jogos, são outros 12 pontos a serem jogados. A nossa continuidade é a minha principal preocupação nesse momento. Eu tenho confiança olhando daqui, mas nós precisamos dar continuidade. Muito bem. E o Gustavo Henrique, que o Gurian falou aí, vai ficar afastado por belos 6 meses. Só deve voltar no segundo semestre. A coisa foi feia, viu? Arrebentou o ligamento do joelho, e o Santos que vai encontrando uma maneira de jogar com o Damião, né, Anitta? Porque antes estava com o Gabigol, a garotada, correndo, aquela juventude, aquele gás todo, e com a entrada do Damião, que é um jogador mais fixo ali preso na entrada da área, o Santos tem que encontrar novas formas, porque o Damião é o grande investimento do Santos, aliás, o maior investimento do futebol brasileiro em todos os tempos, e precisa jogar. Não tinha, eles dois não tinham jogado juntos, né? O Gabriel e o Leandro Damião, porque o Gabriel tinha saído, né? Pra de ele início entrar. Não, eles começaram jogando ontem, porque eu estava no tênis, eu acompanhei o futebol meio que pelo rádio. Não, os dois marcaram, os dois jogaram juntos, pelo que eu entendi. Eu não
sei se um entrou e o outro saiu, mas foi inédito isso, porque de toda forma, eu lembro que pro Damião entrar, o Gabriel tinha saído. É que o Thiago Ribeiro tava, se eu não me engano, machucado ou suspenso. Não, ele nem tá machucado, acho que ele tá só sendo poupado mesmo. Então aí o Gabigol entrou e jogou junto com o Damião. No próximo jogo o Thiago volta, mas ele tava só sendo poupado mesmo, porque sentiu dorzinha leve, nada muito grave em treino, e aí resolveram deixar ele quietinho. Foi isso. Mas funcionou, né? Funcionou, e o Santos vem mesclando bem os moleques aí com jogadores mais experientes e vai dar um caldo, como eu disse anteontem aqui no Super Esporte, né? Santos e Palmeiras favoritos ao título, favoritos pelo menos à decisão do Campeonato Paulista. Muito bem. Vamos falar do Corinthians? O Corinthians só volta a campo depois do Carnaval, na próxima quarta-feira, contra o Linense, fora de casa. Mesmo assim, o Timão trabalhou normalmente na manhã de hoje e o Felipe Esboril tem as informações. Oi, Anitta, um abração para você e para o pessoal acompanhando o Super Esporte. Nesta sexta-feira, véspera de Carnaval, o Corinthians treinou apenas leve, tranquilo, porque só volta a jogar na quarta-feira. Portanto, os jogadores terão um dia e meio de folga neste Carnaval. O Corinthians volta a jogar na quarta-feira contra o Linense pelo Campeonato Paulista. E o Paulistão, as coisas parecem estar engrenando. São 5 rodadas sem perder. 3 vitórias consecutivas, 17 pontos na tabela de classificação e um jogo a mais que os adversários da tabela. O técnico Mano Menezes, na manhã de hoje, ficou sabendo que Paulo Guerreiro ficará uma semana afastado por causa de um entorse no joelho. O jogador fica em tratamento neste período e será substituído por Emerson Sheik ou Luciano na próxima quarta-feira. Um abração para você, Anitta, e bom Carnaval! Bonitinho. Ele já tá de gel, o Felipe Esboril, todo bonito. Então é isso, você perguntou do Guerreiro, uma semana afastado. Bom, menos mal, né? Sheik. Porque a gente tinha dúvida que o Guerreiro poderia ter sofrido uma lesão mais séria no joelho. Vai ficar afastado apenas de algumas partidas, talvez uma semana, 10 dias. E aí a oportunidade para o Luciano começar jogando, né? Esse menino aí que despontou muito bem na estreia, ou no segundo jogo, porque a estreia dele foi muito rápida, né? Entrou e acabou a partida, e agora ele jogou um pouquinho mais e fez os 2 gols. E o Emerson Sheik também querendo mostrar para a torcida que merece ficar, ele que disse que não vai embora do Corinthians, que tem muito ainda a dar ao Corinthians. E acho que essa parada vai ser boa também para o Guerreiro colocar o pensamento no lugar, viu? Eu também acho, Silvestre. Eu acho que depois daquele bafafá todo lá no CT, ele ficou muito mexido. Ele precisa voltar para o eixo dele. Eu acho que enquanto ele não apagar aquilo da cabeça, o negócio não vai voltar a funcionar. E essa história do CT da invasão tá muito mal contada, né? As imagens que somem, o Guerreiro que diz que não fizeram nada com ele, enquanto o presidente diz que o Guerreiro foi esganado. O Corinthians, num primeiro momento, é vítima da violência, mas também precisa ser investigado. De repente, foi conivente. Você acha que o Guerreiro está evitando falar sobre o assunto para não sofrer mais represálias? Eu acho que sim, né? Eu não posso confirmar porque eu seria leviano, mas a impressão que dá é que o Guerreiro está com medo da torcida. E é claro que eu não acho legal você entrar num confronto com o torcedor se fosse uma outra situação, mas aí passou do limite de uma pressão de futebol. Foi violência, agressão. Então o jogador tem que se manifestar, tem que ir para a polícia, tem que fazer BO e tem que se defender. É um cidadão. Muito bem, vamos falar do São Paulo agora, que também só entra em campo na próxima quarta-feira contra o Audax no Morumbi, só depois daquela folia louca. Osmar Garrafa acompanhou os trabalhos do Tricolor na manhã de hoje, confira. Boa tarde, Anitta. Nós estamos aqui no CCT da Barra Funda acompanhando o treinamento do São Paulo nesta sexta-feira de Carnaval. O Tricolor não joga no Carnaval, a equipe só volta a campo na quarta-feira de cinzas. Estamos, inclusive, aguardando o jogador que vai conceder entrevista coletiva, isso ainda não foi definido, mas ontem quem falou por aqui foi Luiz Fabiano. Ele falou sobre o momento do São Paulo e principalmente sobre uma possibilidade, real ou não, de retornar à seleção brasileira. Eu acho que eu tenho, sim, teria condições, né, de vestir a camisa da seleção, sem dúvida nenhuma, né, por tudo que eu já fiz, né, por tudo que eu já mostrei, pela experiência, né, de ter convivido 3 anos seguidos, de 2007, desde a minha volta no Morumbi, essa volta inesquecível, até a Copa do Mundo, vendo números, vendo tudo que tem acontecido durante esse tempo, acho que eu não estou muito atrás de jogadores que estão vestindo a camisa da seleção, não. Uma notinha rápida aí sobre o nosso querido brocador, o Hernani. No Twitter dele, ele disse que fica! Eita lá!
Hoje é um dia muito especial para mim, é o dia do Fico e ainda de Manto Novo, uma nação na mesma batida. Então, ó, é o seguinte, ele não vai pro futebol chinês, tá? Não é um time de muita, vamos dizer assim... Não é tradição a palavra. Parece que eles ficaram devendo pro Anelka e para um outro jogador que agora me esqueci, pro Drogba. Eles ficaram devendo dinheiro. Então assim, mas também falaram lá que a ideia é ter um time forte para a Libertadores da América. Então juntou os dois problemas, né? Não deram a garantia bancária promissória pro Hernani, pro brocador. Eu tentando usar um eufemismo e o Silvestre já vai na porrada. Na broca. Na broca. Você iria pro futebol chinês ou se você fosse jogador? Nem a pau. Nem a pau, Juvenal? Porque eu confiaria no meu taco, jogaria num time que tivesse mais visibilidade, para aparecer também para a seleção brasileira. E quando pintasse uma grande oportunidade, eu ganharia dinheiro. Mas e se fosse muito dinheiro lá? Não iria. Não iria de jeito nenhum. Futebol árabe, que os caras treinam 1 hora por semana à noite, às 11 horas, porque é muito calor. Sim. Você desaprende a jogar futebol, não dá. O Bruno César até falou, eu até falei no Mesa Redonda no domingo, o Bruno César falou que engordou muito lá, porque ele comia mal, porque a comida era terrível, ele não se adaptou. Então por isso que ele tá um pouquinho mais gordinho, o Bruno César do Palmeiras, mas agora ele tá emagrecendo, né, vovó? E vai entrar nos eixos. O bom pros jogadores de futebol do Brasil que vão pra Arábia é que lá não pode beber, né? Então... E também não pode namorar. Mas escuta, vovó, a gente vai terminar o programa de hoje, muito obrigada. Segunda-feira estamos aqui no Carnaval, eu vou trazer meus badulaques de Carnaval, serpentinha, etc. Sobreviva, E ó, já tô soltando uma musiquinha pra você que vai pra praia se inspirar, tá bom? 10 horas de estrada, balsa, 4 horas pra atravessar pra Ilhabela, que delícia, hein? Tchau. Beijo, obrigada. Tchau, tchau. Vem chegando o verão, um calor no coração, essa magia colorida, são coisas da vida, não demora muito. Neste domingo, 9h30 da noite, acompanhe os principais lances da rodada no Mesa Redonda. Assista agora Você Bonita e logo após Mulheres.